Olá, pessoas! Está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, seja muito bem-vindo à nossa playlist de macros. Nesse momento, eu estou passando para vocês aí algumas definições sobre um aplicativo chamado MacroDroid, mas em breve aqui no canal vou mostrar também algumas outras aplicações de macro. Se você caiu de paraquedas, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, dar like, porque like me ajuda pra cacete. Mas se você quer entender um pouquinho mais de macro, eu aconselho você também dar uma olhada nos outros vídeos de macro, aí eu vou deixar a playlist aqui para vocês no card. No card não, no finalzinho do vídeo. Beleza? Então, vamos nessa. Mas antes, roda a vinheta aí. Ih, não rodou a vinheta. Eu sempre tenho que me acostumar com os controles, até porque eu estou usando um controle de videogame para poder controlar o OBS Studio. Mas vamos lá. Aliás, vai ter conteúdo disso aqui também no canal, hein? Vamos lá aqui, eu já estou com o MacroDroid aberto. E você vai ver que as macros que eu criei no último vídeo, eu apaguei tudo. Porque é bom a gente começar... Caiu aqui o controle. É bom a gente começar do zero. Não se preocupa que não vai ficar redundante, não vai ficar repetitivo, não. A premissa base ainda vou utilizar como tema o jogo. Quero que o jogo abra e o volume diminua, para não incomodar as pessoas em volta. Só que lá no finalzinho do vídeo eu tinha mencionado sobre o fone de ouvido. Ah, conectei um fone. Deixa eu botar o fone aqui. Beleza, botei o fone, não quero atrapalhar as pessoas, mas eu quero escutar o meu jogo. Eu quero escutar o jogo em 100% do volume. Então, no que eu plugar o fone, o jogo tem que rodar no volume máximo. Se eu não plugar o fone, o jogo tem que rodar em 20%. Tem como fazer isso em macro. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou primeiro aqui fazer o seguinte: adicionar uma nova macro. Então, vamos botar o nome dela aqui, ó. Abrir o game com fone ou não. Lembrando que você pode botar qualquer nome aí nessas macros, tá? Já vamos criar o gatilho. Eu vou aqui no gatilho, aplicativo, que aí vem aqui em aplicativo, olha, ó, aplicativo aberto, fechado. Então, vou botar ali o aplicativo aberto, deixar marcado, por enquanto nada diferente do último vídeo. Selecionar aplicativo. Já vou deixar então selecionado o aplicativo. E já vou aproveitar e vou fazer aqui um pouquinho diferente, Eu vou procurar aqui o L-Scape, beleza? E já vou agora fazer o seguinte. A ação, eu já vou começar diferente. Vou clicar ali no sinalzinho de mais. E dessa vez eu venho aqui ó, em condições e loop. Essa é a parte que, por exemplo, quem já fez Excel, quem estuda programação, já vai pensar, pô, aqui eu tô no meu mundo. Porque eu vou utilizar isso aqui, ó, condição C. Então eu toco aqui na condição C e a partir daqui eu crio uma condição se acontecer uma coisa. Então eu vou aqui, ó, tocar no sinalzinho de mais e a condição vai ser justamente o fone. Então eu vou usar aqui a lupinha que eu não lembro direito onde é que o fone fica e vou procurar por fone. Então tá ali, ó, fone de ouvido. Então quando houver uma conexão do fone de ouvido, ele vai perguntar: ah, quando o fone estiver conectado ou desconectado? Você pode usar qualquer uma, vai depender da forma que você vai executar a sua macro aí. Eu vou deixar ali, ó, fone de ouvido conectado. Então, beleza. Então, quando o fone de ouvido estiver conectado, alguma coisa vai acontecer. Vou clicar no OK. Então, até agora, quando o aplicativo L-Scape for aberto, se o fone de ouvido estiver conectado, acontece alguma coisa. E termina. Vamos lá. Eu vou tocar aqui ó, na condição C e vou adicionar uma outra cláusula, que é a cláusula se não. Então, vamos lá. E essa se não C, eu vou adicionar uma outra condição. A condição vai ser a seguinte. Vamos lá no fone. Então tem ali, ó, fone de ouvido. E dessa vez vou botar desconectado. Por isso que eu falei, tanto faz ali o que você escolher. Você escolheu o primeiro desconectado, o segundo tem que estar conectado. Então, basicamente, eu tenho aqui a condição se o fone de ouvido estiver conectado e se não estiver conectado, ou seja, se o fone de ouvido estiver desconectado. Então, a partir daí, já podemos fazer a macro começar a rodar.
Vamos criar ali a condição do volume. Então eu vou aqui em volume, vou botar ali para ajustar o volume, pegar aqui a mídia e jogar para 100%. Clicar no OK. Beleza. Já vou pegar essa macro aqui e copiar. Por quê? Eu consigo fazer o seguinte aqui, ó, colar uma determinada macro criada. Então agora eu tenho duas vezes a macro de ajustar volume em 100. Essa segunda eu vou colocar aqui, configurando ele para 20%. Se eu botar aqui em 20%, que é quando o fone estiver desplugado. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar essa galera aqui. Então eu posso tocar, ó, nesse botãozinho aqui de cima para trocar a ordem da galera. Então vamos lá. Se o fone de ouvido estiver conectado, o volume tem que estar em 100. Eu vou arrastar, ó, tocar e pressionar essa barrinha aqui para arrastar. Então vamos botar aqui na ordem. Foi. O do 20% eu vou jogar para cá, para o se não ser. Foi. Eu poderia parar aqui. Eu não precisaria fazer mais nada. Mas eu vou botar a vozinha lá do Google para poder falar com a gente, para a gente saber o que está acontecendo. Então eu volto a tocar aqui no sinalzinho de mais. Eu vou ali nas ações do dispositivo. E vamos aqui, ó, falar texto. Que aí eu vou botar ali, ó. Vamos fazer igual tinha feito no último. Volume agora está em... Eu vou dar um espaço, tocar nas reticências e pedir para a mulherzinha falar aqui qual é a altura atual do volume. Então, eu vou pegar aqui, ó, o volume atual da mídia e música. Então, com isso, já determinei aqui o volume música. Eu vou botar aqui o fluxo de áudio para ser o mesmo da macro, que é a mídia e música. Vou deixar marcado aqui, ó, pôr o texto na fila se estiver falando algo, para não ter problema de embarrear. E ainda vou bloquear as próximas ações até completar. Ou seja, enquanto a mulherzinha do Google estiver falando, não acontece mais nada. Que é justamente para não dar problema. Não lembro se no último vídeo eu tinha explicado sobre esses dígitos individuais. Mas isso aqui é só para não ter risco dela falar, ah, se eu marcar isso aqui, ela não vai falar que o volume está em 100. Ela vai falar que o volume está em 100. Se eu deixar isso aqui marcado. Se eu deixar desmarcado, aí ela fala volume 100. Para número de telefone que não ficaria legal. Ficaria lá o número 2200 e alguma coisa. Bom, vamos tocar aqui no OK. Essa condição aqui da mulherzinha do Google, eu vou tocar nela e também fazer uma cópia. Vou colar, tocando aqui no botãozinho de colar, porque eu preciso dela nos dois fatos. Não preciso mudar nada, eu só preciso dessa condição realmente nos dois. Então, toquei aqui em cima. E na verdade eu apertei algumas teclas aqui, espero que eu não tenha feito nenhuma caquinha aqui. Então vamos lá, eu preciso dessa condição da mulher do Google falando aqui. Foi. E preciso da mulherzinha do Google falando aqui também. Vamos entender o que está acontecendo? Então, ó, se eu abrir o aplicativo AirEscape e se o fone estiver conectado, ele ajusta o volume para 100 e fala ali, ó, ah, o volume está em 100. Se não, ele vai ajustar o volume para 20. Se o fone estiver desconectado. E ele vai falar, olha, o volume está em 20. Vou agora aplicar aqui, vou primeiro tocar nesse botãozinho aqui, ó, para guardar ele dentro de um grupo. Eu tinha criado lá no último grupo Paçoca, vou colocar ele dentro do grupo Paçoca de novo. E agora eu vou tocar nesse botãozinho aqui de baixo para ele salvar. Então foi. Então agora tá ali, ó, Paçoca 1. E tá tudo feito. Vamos lá, botar para abrir o jogo. Ó, eu vou até aqui, ó. Tá vendo? Ó? O volume tá nulo nesse momento. Tá? O volume tá cortado. Eu vou botar para abrir o jogo e vou aproximar aqui, ó, do microfone. Deu para escutar aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar tudo que tá aberto aqui. E fechei demais. Fechei demais. Vamos lá, eu vou colar aqui, ó. O volume agora está em 20. Acho que deu para escutar, né? Que ela falou volume em Pereré Pão Doce. Beleza. Vamos lá, eu vou plugar o fone. Naturalmente, com o fone plugado, eu vou botar aqui o fonezinho para ver se ele dá um berro aqui. Apesar que esse fone é baixo, mas vamos ver. O volume agora está em 100. Tá vendo? A mulherzinha falou, o volume agora está em 100. Vocês escutaram daí, né? Deixa eu colocar de novo só para eu ter certeza que qualquer coisa na pós-produção eu aumento o somzinho nessa hora. Volume agora está em 100.
Olha lá, o volume agora está em 100. Então, basicamente é isso, pessoas, com macro. Deixa eu só trocar a telinha aqui. E basicamente não tem mais nada ali para fazer. Ou seja, é esse tipo de macro que você consegue utilizar com o C, o senão. Você pode utilizar vários senões. Senões, tá certo? Não tá certo. O português mal dizido ninguém corrige, mas o que acontece? Mesmo você utilizando a versão gratuita do MacroDroid, dá para você utilizar muitas condições 6. Você pode exagerar mesmo. Só cuidado também para não utilizar muito processamento do teu celular a ponto dele ficar lento. Mas é uma boa alternativa. Você pode aprender programação com isso. Vale muito a pena você aprender programação. Eu puxo muita sardinha aí para você. Não precisa ser um programador, você não precisa aprender a fazer um pregador rodar o Windows, mas é interessante você aprender um pouquinho de programação, já que isso é uma das etapas do futuro. Se você um dia quer aprender a modificar um firmware de algum equipamento, uma câmera, um videogame, alguma coisa, vale muito a pena. Bom, eu queria avisar que se você gostou do vídeo, eu vou deixar já uma macro aí para você dar um like. Então o like é o quê? Você pega o teu mouse e dá um like no vídeo, porque ajuda muito aqui pro canal poder trazer mais conteúdo, porque assim o YouTube entende que esse canal ele pode chegar para mais pessoas. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau!